Oi, gente! Eu sou a professora Gabi. Chegou a hora da nossa dica de língua portuguesa. E a dica de hoje é para você, do quinto O. Vamos lá? O assunto de hoje será o descritor 7, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Para iniciar, vamos recordar sobre o texto narrativo. O texto narrativo é um tipo de texto que serve para narrar, ou seja, contar uma história. O texto narrativo tem como elementos personagens, quem participa da história, tempo, quando acontece, enredo, sequência de eventos, espaço, lugar que acontece, narrador, quem conta a história. É importante saber que personagens, tempo, espaço e narrador são elementos importantes para entendermos o enredo, a situação que a narrativa desenvolverá. Já o enredo é composto por introdução, momento inicial, onde os elementos essenciais da história são apresentados, conflito gerador, desafio, problema a ser resolvido pelos personagens, desenvolvimento, desdobramento da história, clímax, momento de maior tensão, desfecho, a conclusão. Assim, quando você for responder uma questão que precisa identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, é necessário ler o enunciado, retomar o texto e identificar o elemento solicitado. Para entender melhor, vamos recordar sobre a história Os Três Porquinhos. 3 porquinhos decidiram construir suas próprias casas. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. O segundo porquinho construiu uma casa de madeira. O terceiro porquinho construiu uma casa sólida, de tijolos. Um lobo malvado descobriu as casas dos porquinhos e tentou entrar na casa de palha, que facilmente desmoronou. O primeiro porquinho conseguiu escapar e correu para a casa de madeira de seu irmão. O lobo também derrubou a casa de madeira, mas os 2 porquinhos conseguiram fugir e correram para a casa de tijolos do terceiro porquinho. O lobo tentou de todas as maneiras derrubar a casa de tijolos. Caiu em uma armadilha, fugiu com medo e nunca mais ameaçou os porquinhos. Vamos agora explorar o texto. Qual é o título da história? Os 3 porquinhos. Quais são os personagens? Porquinhos e o lobo. Quem é o narrador? O narrador é observador. E o espaço? Local onde os porquinhos constroem suas casas. Tempo. Bom, o tempo não é especificado, mas percebemos que é cronológico, porque as ações acontecem em uma ordem cronológica. E qual é o conflito gerador? O conflito gerador é o lobo malvado descobrir as casas e resolver derrubá-las. Vamos para a atividade de hoje. O conflito da narrativa Os Três Porquinhos acontece. Alternativa A, porque os porquinhos decidem construir suas casas com diferentes materiais. Alternativa B, a partir da amizade entre os porquinhos e o lobo. Alternativa C, a partir da competição entre os porquinhos para construir a casa mais bonita. Alternativa D, porque o lobo malvado descobre as casas dos porquinhos e resolve derrubá-las. Bom, após a leitura do enunciado, temos que retomar o texto e identificar o elemento solicitado. A resposta correta está descrita na alternativa D, porque o lobo malvado descobre as casas dos porquinhos e resolve derrubá-las. Conseguiu compreender? Vamos a mais um exemplo, mas agora é sua vez de responder. Observe o enunciado seguinte. Quais elementos da narrativa podem ser identificados na história Os Três Porquinhos? Alternativa A, personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Alternativa B, personagens, capítulos, estações do ano, localização geográfica e desenhos ilustrativos. Alternativa C, personagens, diálogos, ordem alfabética dos eventos e descrição das casas. Tente responder. Já sabe a resposta?
resposta correta está descrita na alternativa A: personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Veja só a dica de hoje. O texto narrativo tem como elementos personagens, tempo, enredo, espaço e narrador. O conflito gerador é um elemento do enredo, um desafio a ser resolvido pelos personagens. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!